Olá, tudo bem com você? Hoje estudamos o capítulo 10 do Apocalipse, capítulo pequeno, mas bastante interessante, que traz aqui uma visão de João. Ele contemplou um anjo com um dos pés no mar, o outro na terra e com um livrinho misterioso nas mãos. Lá no verso 6 vemos que a partir de 1844, ou seja, 1453 mais 391, o tempo é curto. Deus é aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Essa mensagem criacionista deve ser proclamada pelo povo do advento. Verso 7. Mistério de Deus é igual a segredos de Deus comunicados pelos profetas. Quando soar a última ou a sétima trombeta, Deus vai revelar o que anunciou por meio dos profetas. Verso 8. O único livrinho dito fechado ou selado na Bíblia é o livro de Daniel. Aqui, ele se encontra aberto, ou seja, ele passa a ser compreendido, estudado e compreendido. Aqui no capítulo 10, só pode ser realmente uma referência ao livro de Daniel, porque é pequeno, tem apenas 12 capítulos e esteve fechado por um bom tempo na história. Agora, ele está aberto. Versos 9 e 10. A mensagem do livro foi doce na boca, mas o desapontamento proveniente da má compreensão dela foi amargo. Quando eles digeriram a mensagem, entenderam o que havia acontecido, aquilo realmente amargou o estômago. Obviamente que era doce anunciar que Jesus estava voltando em pouco tempo. Eles haviam entendido bem os cálculos, mas entendido mal o evento para o qual os cálculos apontavam. Por isso ocorreu esse desapontamento. O previsto desapontamento, que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, está então esboçado aqui nos versos 9 e 10 de modo muito especial. Estude mais a fundo esse assunto. Você se surpreenderá. João, representando um povo, fez exatamente o que o anjo mandou. Agiu com sinceridade e fidelidade. Ele comeu o livro. Deus mandou que ele comesse o livro, ou seja, que ele estudasse, que ele procurasse compreender essa mensagem. João, ou seja, o povo que ele representa aqui, não fez nada de errado, embora tenha compreendido errado o conteúdo do livro, mas a atitude de estudá-lo, de comê-lo, como diz aqui simbolicamente o texto, não foi um erro, foi uma ordem de Deus. A Igreja de Deus tem uma missão profética no mundo. O verso 10 ainda nos diz que os adventistas compreenderam mal a mensagem de Daniel 8,14, assim como os discípulos compreenderam mal a missão de Jesus. Do desapontamento da cruz nasceu a Igreja Cristã. Do desapontamento de 1844 nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É interessante os paralelos que podemos traçar com entre esses dois eventos. Os discípulos haviam idealizado o Messias, o reino vindouro, achavam que seria um reino imediato aqui na terra, a libertação dos romanos. Cristo tentou de todas as formas adverti-los. 9 meses antes de sua morte, Jesus ele insiste nesse fato, mas os discípulos estavam tão cegados pela má compreensão que eles tinham, que eles não entenderam, senão após a morte e a ressurreição de Jesus. O desapontamento da cruz foi amargo. As esperanças deles foram frustradas, caídas por terra, mas depois, em cima desses escombros, Cristo edificou a sua igreja, quando os discípulos entenderam bem o que havia acontecido. De modo bastante semelhante, os mileritas, os primeiros adventistas, eles também tinham idealizado uma compreensão, eles criam que em 1844, precisamente no dia 22 de outubro, segundo as profecias, Cristo voltaria à terra. Eles achavam que a purificação do santuário mencionada em Daniel 8,14 seria a purificação do planeta Terra. Só que essa compreensão foi equivocada. Eles não sabiam da doutrina do santuário, que há de fato um santuário no céu, como já estudamos em Hebreus, por exemplo. E por causa dessa má compreensão, houve então o grande desapontamento. Jesus não voltou na data que eles haviam profetizado, anunciado, crido. Mas, depois do desapontamento, um grupo, a maioria debandou, a maioria abandonou a fé, a maioria voltou para suas igrejas de origem, porque o movimento milerita ou adventista, ele envolvia várias igrejas, mas um grupo pequeno voltou-se para a Bíblia, pediu a Deus compreensão e entendeu finalmente que, na verdade, o evento
profetizado em Daniel tinha que ver com a purificação do santuário celestial e não com a volta de Jesus. Se eles tivessem lido com atenção o verso 11, que vem logo a seguir a descrição do desapontamento no verso 10, os adventistas, os mileritas, teriam entendido que sua missão prosseguiria após 1844, porque ali no verso 11 diz que eles teriam que profetizar, pregar ainda a muitos povos, nações e línguas. Mas a mensagem milerita tinha alcançado basicamente os Estados Unidos apenas. Houve pregações adventistas em outros continentes, sim, na Europa, até na América do Sul, por meio de um padre chamado Manuel Lacunza, um jesuíta, mas assim, a parte mais intensa dessa pregação foi nos Estados Unidos. E o verso 11 diz que eles teriam que pregar em todo o mundo ainda. Mas infelizmente, naquele momento, eles não haviam compreendido. Uma vez compreendida essa missão, Cristo, Deus, ajuda então no estabelecimento de uma igreja que viria a se chamar Adventista do Sétimo Dia, que hoje tem pregado em todo o planeta a respeito da volta de Jesus, do santuário celestial, do sábado como dia de repouso, do estado do ser humano na morte que aguarda na sepultura a volta de Cristo, aqueles que morreram salvos, de um estilo de vida saudável para ter uma mente clara para compreender a vontade de Deus, enfim. Nasce essa igreja e ela passa a proclamar essa mensagem de restauração. A igreja deve continuar pregando o evangelho em todo o mundo para que Jesus então venha, cumprindo assim Mateus 24:14. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus.